Olá, estudantes! Estamos aqui hoje para estar dando continuidade à disciplina de gerenciamento de riscos e emergência com o nosso terceiro módulo. E agora a gente vai ver, uma continuidade, na verdade, do assunto, explicar um pouco mais sobre o gerenciamento de riscos e os programas que vão fazer parte dele, os trabalhos que fazem parte dele, e assim a gente vai aplicar todos os conceitos que a gente já viu anteriormente e vai estar dando continuidade nesse assunto, se aprofundando hoje um pouco mais, certo? E aí vamos falar um pouco sobre o gerenciamento, que é esse programa maior, que dentro dele ele vai ser subdividido, em partes. E o foco da gente hoje vai ser o quê? Sobre o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, e o Plano de Resposta à Emergência. A gente vai dar uma olhada nessas duas partes dele para vocês conseguirem entender um pouco mais desse programa, que ele é bem extenso e bem grande. Já esclarecendo inicialmente, sempre uma dúvida que a gente vê bastante, é que as pessoas às vezes confundem o GRO com o PGR. Às vezes falando até que você elabora o PGR e dele faz parte desse programa de gerenciamento, e é justamente o contrário. O programa de gerenciamento ele é um programa muito maior, que vai abranger várias etapas e outros planos e interações com outras normas e outros procedimentos da empresa, e dentro desse trabalho dele é que vai ser gerado esses arquivos, vamos dizer, que vão fazer parte e vão integrar o PGR da empresa, tá certo? Então o primeiro ponto que a gente tem que destacar é para vocês verem essas diferenças. E aí, dando continuidade, como a gente está vendo, dentro desse programa maior, dentro do GRO, vai estar sendo feito todo esse trabalho de identificação e avaliação. Identificação, no caso, dos perigos e essa avaliação dos riscos decorrentes dessas fontes. E aí, depois de feito todo esse trabalho, vamos dizer, ele vai ser unificado dentro do PGR como o inventário de riscos, que é bom a pessoa sempre ficar atento, pois vai ter algumas diferenças aí que a gente vai estar falando aqui de questão de legislação, principalmente de tempo de armazenamento desses programas, e a gente vai falar um pouquinho também de PPRA mais na frente. Só estou adiantando um pouquinho do assunto para vocês ficarem ligados no que eu vou chamar mais na frente, tá certo? E aí, sendo feito todo esse processo inicial que gerou o inventário, eu vou ter a parte de controle dentro do GRO, que aí vai ficar dentro do PGR como esse plano de ação, onde nele vai ser estabelecido, vamos dizer assim, um calendário, um cronograma com etapas a serem cumpridas e, lógico, tudo isso aí com datas, tudo direitinho para estar sendo feito e assim efetivando esse controle das situações que possam ocorrer dentro da empresa. Continuando aqui sobre a questão do PGR, dentro do inventário vão ser identificados o quê? Todos os riscos, físicos, químicos, biológicos, e aí vai estar sendo relacionado a NR9 e NR15, a parte de ergonomia, que aí vai puxar a NR17, e a parte mecânica, vamos dizer, com a NR12, e também vai estar muito ligada à parte elétrica, pois vão ter muitos componentes elétricos aí dentro dessa parte de segurança de equipamentos mecânicos, então vai estar bem interligada essa parte de NR12 junto com a NR10, elas vão caminhar juntos, e aí vocês vão ter que estar sempre atentos a esses detalhes, justamente porque eles vão estar todos lá dentro do inventário. Essa norma geral, vamos dizer, NR1, vai se comunicar com essas outras normas para estar fazendo essa composição desse inventário. E no meu plano de ação, o que é que vai acontecer? Aí, após eu ter feito essa identificação, eu vou dizer o que é que vai ser elaborado para cada controle, de cada situação identificada, e como eu falei anteriormente, vou estar tendo esse meu cronograma, que aí vai estar sendo seguido, por quê? Porque daí eu vou estar rodando, como já foi citado na primeira unidade, a questão do ciclo PDCA, que é esse programa de melhoria contínua, onde eu vou estar fazendo a avaliação das medidas propostas, o cumprimento dela e a efetividade disso, do que está acontecendo dentro do ambiente de trabalho, e também essa questão da avaliação dos monitoramentos realizados, para estar vendo se eles vão estar dentro dos padrões das normas, e aí caso esteja alguma situação que seja identificada que esteja acima, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar fazendo uma adaptação desse ambiente e uma nova etapa de monitoramento para estar acompanhando tudo isso direitinho. Sobre o inventário, o que é que a gente precisa estar observando assim, vamos dizer, bem, tendo bastante atenção, dando bastante destaque. Que ele não determina quais são as ferramentas que você vai utilizar nessa questão dessa avaliação de riscos, vamos dizer, vai caber, no caso, a empresa está decidindo isso, por quê? Porque vai depender muito da complexidade da operação realizada
Então, em situações mais complexas eu vou utilizar uns métodos, e em situações mais simples eu vou ter um método mais simples de avaliação. Não vai ter uma análise, vamos dizer assim, necessária tão complexa, porque já vão ser riscos, vamos dizer, bem conhecidos. Então a pessoa já vai ter uma literatura maior que vai ajudar no processo. E aí não existe, né, um formato padrão para esse inventário. Em muitas empresas você vai encontrar até o quê? Em Excel, né, muitas das vezes, aquelas planilhonas, que aí nessas planilhas você vai preenchendo todos os detalhes e aí vai estar sendo feito toda essa parte de inventário, toda essa parte de identificação. Vai ficar uma coisa mais prática, né, para as pessoas que estão operando aquilo ali no dia a dia, tá vendo essas medidas e avaliando esses controles, fazendo todo esse monitoramento das situações que vão ocorrer. Sobre a questão do plano de ação, o que é que a gente pode estar destacando? Eu coloquei aqui no caso a matriz de risco para a gente estar observando que nela você vai estar vendo, né, os pontos do qual o risco vai ser mais grave, né, para os trabalhadores, vai ser mais severo em caso ocorra alguma situação de exposição, e aí eu vou estar justamente trabalhando inicialmente em cima deles. Agora, o importante é lembrar que durante esse processo a pessoa não precisa, vamos dizer assim, terminar todo esse trabalho para daí começar a fazer, vamos dizer assim, essas medidas de controle. No caso, quando eu estou fazendo esse trabalho de pesquisa na empresa, esse trabalho de observação de ambientes ou de planejamento, aquelas medidas que forem mais simples, que já possam ser feitas de forma imediata, aí a pessoa já vai o quê? Já vai realizando, já vai pondo ela em prática, e aquelas que vão levar mais tempo ou vão ter um custo para a empresa, aí vai sendo feito naquele cronograma e vai sendo colocado ali esses prazos de atendimento. Então, quer dizer, é um processo contínuo e que já pode estar sendo efetivamente feito, realizado, a partir do momento que ele se inicia, né, essas medidas, essa implantação de medidas de controle, tá certo? Então vocês fiquem bem atentos a isso, que é um processo contínuo e que vai ocorrer a partir do momento que ele começou a ser realizado na empresa. Sobre essa questão também do plano de ação, ele vai trabalhar em cima dessa questão de priorização, do que é que vai vir primeiro. Então, lógico, sempre vai se procurar eliminar esses fatores de forma geral no ambiente, para que ninguém esteja exposto com essas medidas gerais, se for possível. Se não, vou falar medidas, questão de proteção coletiva, e deixando sempre para a última opção a questão da proteção individual, quando for o caso que nenhuma dessas medidas tenha uma efetividade que faça com que o trabalhador não esteja mais exposto a uma situação. Então, dentro desse plano de ação, também vão existir, né, vários métodos que eu vou poder estar utilizando de acordo com a complexidade da empresa para estar fazendo essa priorização, né? Posso estar utilizando, né, diferentes técnicas, que aí já é um spoilerzinho do que a gente vai ver na próxima unidade, algumas dessas técnicas aí, para vocês ficarem bem atentos. Sobre agora o PGR, ele deve ser, né, implementado por todas as empresas que mantenham trabalhadores CLT, mas sempre tem que estar sendo observado pelas empresas o seguinte, que ele é uma questão geral, mas ele tem que obedecer também às normas setoriais. Então eu destaquei alguns casos aí que já são mais notórios, né, que seria a parte da mineração e a parte de trabalho na área agrícola, que aí vão ter questões particulares, que aí você vai ter que obedecer tanto o geral como obedecendo o particular de cada atividade. No caso da mineração, eu vou ter questão de trabalho subterrâneo, vai ter situações de barragem, que vem sendo muito falado nos últimos anos, e no caso dos trabalhadores rurais, vai ter diferentes tipos, né, de exposição. A questão do local que ele trabalha, também a questão de uso, né, de agrotóxicos e outros produtos. Então, cada trabalho vai estar tendo a sua particularidade, que vai ter que estar constante também dentro aí desse programa, né, nessa avaliação que vai ser feita. E sobre a questão de periodicidade, que o pessoal sempre pergunta muito, de quanto em quanto tempo, ou qual é o período para estar sendo feita uma revisão desse programa. Isso aí vai variar bastante. No caso, o prazo máximo seria de 3 anos, né, para essa revisão global, mas para as empresas que trabalhem dentro de normas ISO, que tenham certificações, e aí ela já vai estar, né, vamos dizer assim, obedecendo ou seguindo normas que são até superiores à das nossas NRs. Então ela tem uma gestão muito mais robusta, e aí isso sim vai dar esse prazo um pouco maior para ela, para essa revisão global. No caso, para outras situações, você vai ter esse prazo reduzido, né, para 2 anos para essa revisão, e a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que a cada alteração, mudança de local, equipamento novo que chegue, qualquer situação que ocorra dentro do meu ambiente de trabalho,
vai fazer o quê? Com que eu tenha que fazer essa revisão dessa parte, desse local, dessa área, ou até com inclusão, né, de novas partes, né, nesse meu estudo aí dentro do gerenciamento do risco. E também, a partir do momento que eu faço isso, né, que eu mudei o inventário, eu vou ter que mudar também outra parte do trabalho com a questão do monitoramento também, porque vão poder ser necessárias novas medidas de controle. Então, tem que estar sempre atento a isso. A partir do momento que eu alterei ele, provavelmente eu vou ter que alterar uma parte do trabalho inteiro. Vou ter que dar uma olhada no PGR como um todo para ver se eu adicionei outras situações, alterando, vamos dizer, a minha condição anterior. Tudo isso vai ter que ser observado por vocês em campo. Ainda sobre essa questão do PGR, a gente vai ver a questão de empresas que são dispensadas de ter, pois a atividade dela, vamos dizer assim, não vai ter um grau de risco que se enquadre nessa situação, mas aí eu tenho que observar as legislações específicas, porque isso não dispensa elas de atendimentos de outras particularidades das normas. Então eu tenho que estar sempre observando. Não é porque ela vai ter que elaborar um PGR, né, no sentido de como se fosse, vamos dizer, uma empresa grande, vamos dizer, uma empresa de 1.000, 2.000 funcionários, que ela não tem que atender nenhuma norma de segurança, como fazer exames médicos e outras particularidades. Ela vai ter que estar cumprindo sim e está observada lá no e-social. E aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre essa questão do PPRA e do PGR, que justamente a gente ainda está num período, vamos dizer assim, de mudança, que quando vocês chegarem em empresas, vocês ainda vão encontrar o PPRA. Mas por que vocês vão encontrar? Por causa do período de guarda, que teria que ser de até 20 anos. Então, como a vigência de todas as empresas passou a ser do PGR a partir de 2022, então ainda tem o PPRA que está nesse período de guarda, então vai ser comum vocês encontrarem esse tipo de relatório na empresa, e agora encontrando o atual, que seria o PGR, que na verdade acrescentou riscos a serem incorporados, né? Nesse meu trabalho, que antes, vamos dizer, eram feitos como questões, como trabalhos à parte. Então vai estar tudo hoje em dia, né, unido num trabalho só, e aí vocês vão encontrar isso também dentro das empresas. Então fiquem atentos, provavelmente vocês entrarem para as indústrias, para empresas, construção, tudo, ainda vão encontrar muito PPRA por aí, tá certo? Lógico, o PPRA no período de guarda não vai estar mais em vigência, o que está valendo agora vai ser o nosso PGR. E só para lembrar um pouquinho agora, entrando no plano de resposta a emergências, que muitas das vezes a gente associa a questão de prevenção e combate a incêndio, o que era mais comum antigamente, para atender a legislação, no caso, estadual. Mas agora ele está tendo uma abrangência maior. E para isso a gente vai dar uma olhada numa pequena definição aqui sobre emergência, que seria essa combinação de circunstâncias imprevistas que vai resultar numa situação que cause danos. E aí a gente vai estar observando que podem ser situações que ocorram dentro da empresa e, em alguns casos, até situações naturais, que vão fugir ao controle da empresa, que aí, dependendo do caso, do porte da empresa, da situação dela, vai ter que estar sendo avaliado também, porque isso aí pode me levar a um derramamento de óleo, a um vazamento de tanque e ter uma situação realmente catastrófica, que aí vai estar tendo uma contaminação ambiental e gerando riscos, né, de incêndio e explosões também. Tem que estar sendo sempre avaliado. Sobre essa questão de eventos naturais, a gente vai ver tornados, inundações, situações feitas que está ocorrendo aqui agora com essa cheia aqui no Rio Grande do Sul, e outras questões também, no caso agora, inerentes a atividades, que é o quê? A questão de queda de nível, de vazamento de produtos e incêndios localizados na empresa. Então, para cada tipo de ocorrência dessa, vai ter que estar sendo feito um trabalho localizado, vão ter que estar sendo acionadas pessoas diferentes ou órgãos diferentes, né, de meio ambiente, ou o bombeiro. Então, dependendo da situação, vai ter que estar tendo uma orientação, né, do que ser feito para quem telefonar e as medidas a serem tomadas, né, dentro da empresa, aí, quais são os atores, né, quais são os trabalhadores que vão estar diretamente envolvidos nessa ação e nessa cadeia de pessoas a serem informadas. Tranquilo? Então, a gente está dando aqui uma geral do assunto, mas sempre para mais detalhes vocês deem uma olhada no e-book e tentem falar comigo lá através dos fóruns para estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês, que eu estou sempre lá à disposição. E é isso aí, pessoal. Obrigado e a gente se encontra na próxima unidade.